Boa noite, mulheres fantásticas do meu Instagram. Minha força, meu axé, em noite de lua cheia. Muito feliz em começar essa live com essa música fantástica da Jana Linhares. Depois eu vou fazer uma live para vocês cantando ela integralmente, que é maravilhosa. Ouve. Me ensinou desde pequenininha. A Jana é uma artista incrível. E nada melhor do que a música dela para a live que eu vou iniciar agora, que é uma live muito esperada com a autora do Oráculo da Mulher Selvagem, Jennifer Perrone. Já vou chamar ela aqui, deixa eu só baixar aqui. Depois eu vou colocar para vocês integralmente essa música da Jana, que oficialmente agora é o tema do Mulheres de Voz, liberada pela cantora. E no final dessa live já vou contar uma super surpresa que eu tive a ideia enquanto me preparava para estar aqui hoje. Vou convidar aqui a Jennifer e vamos mandando aviãozinhos. Vou mandar os aviãozinhos, tá? E já te chamo, Jennifer. Olha, eu já tô íntima, né? Jennifer. Deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui para chamar a mulherada. Nós vamos hoje conversar, meninas, com a Jennifer Perrone, autora do Oráculo da Mulher Selvagem. Um trabalho incrível, fantástico, maravilhoso. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar ela aqui. Aqui. Só um pouquinho. Convidar aqui. Vamos esperar a Jennifer aceitar. Vou pedir para quem for entrando na live que convide pessoas para estar aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui pessoalmente de frente contigo. Ai, o prazer é meu. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. Obrigada. Muito merecido esse convite, Jennifer. Eu vou começar só mostrando aqui a capa do livro, tá? Esse aqui é o livro que acompanha as cartas, que são uma obra-prima fantástica, espetacular. E depois eu vou te dizer por que eu penso tudo isso desse oráculo. E vou começar essa live fazendo a tradicional pergunta, né? A nossa live fica gravada no IGTV e ela vai para o canal do YouTube também, que se chama Mulheres de Voz. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é a Jennifer Perrone? Nossa! Se eu soubesse que essa era a pergunta, eu não tinha nem aceitado. Quem é a Jennifer? Eu tento descobrir cotidianamente. Eu acho que cada dia eu chego numa resposta, num resultado diferente. A Jennifer é alguém que busca se conhecer, certamente. Assim, eu tenho um interesse muito grande, né, pela arte, pela literatura. Mas eu não sei se eu consigo dizer em poucas palavras. Eu acho que o que me define são essas paixões, né? Eu tenho uma paixão pela viagem, pela imensidão, pela escrita, pela literatura, por existir, por criar. Eu sou apaixonada por criar, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que é paixão. É paixão. Eu gosto muito dessa pergunta porque é lindo ver que as mulheres não conseguem se definir. Ninguém se define. E quando a gente eu acho que a nossa plenitude está justamente na indefinição, né? Na liberdade de ser a cada dia quem nós queremos ser, né? É tão livre se permitir mudar, né? Se permitir entender
que a gente não precisa ser sempre a mesma coisa, que a gente não precisa pensar da mesma forma, que a gente pode transitar entre vários universos e tá tudo certo. Perfeito. Vamos, assim, Jenny, por que o teu oráculo, para mim, ele tem um significado muito especial? Porque eu sou um bandista, eu sou espiritualista, né? Tenho muita liberdade também nessa questão espiritual que a gente vai falar da tua liberdade. E eu nunca consegui conversar com nenhum tarô, com nenhum oráculo. Eles não falam comigo, né? Eu acho que os oráculos, eles têm que conversar com a gente. E quando eu tive a oportunidade de receber na loja o Oráculo da Mulher Selvagem, quando eu vi lá no site da editora, né, eu disse, gente, o que é isso? Né? vamos trazer, porque eu preciso ver isso de perto. E quando eu peguei as cartas, gente do céu, elas falam, elas conversam, elas se apresentam de uma maneira que é muito profunda, assim. A gente percebe que tem alma nesse trabalho, que tem entrega, que tem... Não foi uma pessoa que quis comercializar alguma coisa, foi alguém que quis levar uma mensagem. Tô certa? Eu não sei se foi alguém que quis levar uma mensagem porque teria uma intenção, né, quando ele foi feito. Quando você fala que ele conversa, eu acho que ele surgiu da necessidade de um diálogo interno comigo, né? Eu, de alguma forma, estava falando comigo, assim, foi no momento que eu, assim como você falou, né, eu caminho por muitas tradições, assim, eu tenho uma paixão pela religião, pela fé, né? Não, menos pela religião, mas pela fé. Eu acho tão bonito isso de você acreditar em algo, né? E isso ser uma ponte. A fé possibilita que o humano saia de si mesmo, né? Então, eu sou apaixonada por todas as manifestações. Então, teve uma hora que eu precisei um pouco olhar para essa trajetória e conversar com ela, sabe? Falar, e aí? E foi muito interessante, porque todas essas cartas, né, até falou isso um pouquinho no começo, não é como se eu estivesse pensando, eu quero pintar uma mulher nua, porque não era isso. Eu pintava, né, eu desenhava, eu ia descobrindo, eu dialogando com as minhas próprias sombras, com as minhas dores, com as minhas inquietações. E teve uma hora que eu senti a necessidade de olhar, né? De ver essa trajetória e estabelecer essa narrativa. Então, não foi só por isso que eu digo que talvez não tenha sido a intenção de levar uma mensagem, né? Porque não sei se havia essa de olhar, de estabelecer. Eu acho que quando a mulher ela permite se olhar, e tu traz também essa questão da ancestralidade, né, no oráculo, ela vai, de alguma forma, conversar com todas as mulheres. Eu nos percebo muito ligadas, assim. Eu estou com um livro aqui na minha frente também, da Juliana Faber, que se chama Somos Água, né? E aí, quando tu traz também a relação com a água no início do teu trabalho, eu acho que essa fluidez, ela existe no mundo feminino e a gente talvez não consiga perceber ela como uma forma de conexão. E aí ela acaba sendo uma desconexão dentro desse universo. Acho que quando a gente consegue olhar para ela e entender que ela nos conecta e não nos separa, fica mais rica a nossa caminhada, né? Eu vou te perguntar quem é a mulher selvagem? Por que o oráculo da mulher selvagem, né? Por que a escolha desse título para o teu trabalho? Então, acho que esse título, né? Quando eu, digamos assim, eu retomei essa trajetória, né? Essa necessidade de buscar por mim, né? Porque eu sempre tive uma espiritualidade muito forte. Teve uma época que eu abandonei, caí na Matrix, né? Fui ganhar vida, fui estudar, fui trabalhar. E aí eu tive a necessidade de retomar esse caminho. E isso coincidiu
com o meu ingresso num grupo de mulheres que nós líamos coletivamente o livro Mulheres que Correm com o Lobo. Né? E isso tocou muito. Eu já tinha lido esse livro, né, há uns 20 anos. E aí, reler com mulheres, assim, né? E perceber. Porque aí é diferente, né? Ler com mulheres foi uma forma de vivenciar esse livro. E entrou muito, e tocou muito forte em mim essa necessidade de resgatar uma coisa que eu tinha perdido, né? Que tinha se tornado muito polida, sabe? Esfreguei demais, né? Acertei muitas arestas, né? E aí foi esse resgate, né? Foi essa mulher selvagem, se foi em busca dela que eu caminhei de alguma forma. Até por essa necessidade de liberdade, até por essa necessidade de recusar um ou outro rótulo. Então, foi muito esse caminho dessa mulher selvagem. Eu acredito que muito do caminho do feminino, né? Nós que somos excessivamente domesticadas, excessivamente urbanizadas, excessivamente civilizadas, né? Boazinhas, bonitinhas, prendadas. Eu acho que essa força selvagem é ali que tá aquela que vai cantar sobre os ossos e vai trazer de volta essa força, né? Então, para mim, fez muito sentido entender essa caminhada do feminino como esse buscar essa conexão com essa mulher selvagem. E novamente, né, não foi uma intenção, mas quando eu vi ali pintado, representado, eu vi uma alma selvagem ali, porque não era uma racionalidade falando, né? Era uma coisa que era instintivo, às vezes é feio, né? Às vezes tem uma aparência meio repugnante, é babaiaga, né? Aquela cara que você olha e você fala assim, cruz credo, não quero ser isso, não, mas é isso, né? Então, por isso que ele vai muito aí nessa mulher selvagem. É interessante, assim, porque é como a gente se enxerga às vezes, né? Eu gosto muito de algumas cartas, assim, que a mulher na caixa, por exemplo, sabe? É uma carta para mim que ela tem um significado, assim, que eu acho que estou procurando ela aqui, que eu acho que vem muito de encontro com isso que tu traz, assim, do domesticado, né? Nós somos o tempo todo, né, domesticadas. Quando tu é pequena, senta, fecha a perna, né? Olha, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não diga isso, não diga aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Deixa eu mostrar aqui. Gente, isso aqui para mim tem um significado assim tão valioso, né? Porque o universo feminino ele ainda está muito dentro da caixa, né? A gente vê um movimento de busca do resgate do sagrado feminino e de empoderamento da mulher, mas mesmo dentro desse discurso a gente ainda percebe muitas caixinhas, né? A gente ainda percebe uma coisa muito delimitada. E eu acho que o selvagem está justamente nisso, né? Da gente conseguir se libertar dessas amarras de uma forma que ainda é muito distante do universo feminino. E que assusta também quem está de fora, né? E eu acho que justamente, eu vou assustar a Dainha, né? Talvez eu assuste a Dainha. O que significa? Eu lembro que uma vez, assim que eu estava lançando o livro, né, um colega do trabalho, eu achei tão engraçado isso. Ele falou, como é que é o nome do seu livro? Eu falei, O Oráculo da Mulher Selvagem. Ele, nossa, eu vou comprar seu livro. Né? Acho que ele, né, pensando assim, por piedade, né? Eu vou dar uma moral, né? Eu vou dar uma... Né, mas eu não quero que a minha namorada leia, não. Eu falei, por que não? Aí ele, não, esse negócio de mulher selvagem, vai que ela quebra as paredes. Você acha que eu moro onde, né? Você acha que minha casa é quebrada, né? Mas esse arquétipo da mulher selvagem, ele traz muito medo, né? Porque o feminino que vai ser muito valorizado é aquele feminino da donzela, né?
é a Branca de Neve, é a Cinderela, tão delicada, né? Até o tom de voz, né? Qual que é o tom de voz correto, né? Você vê algumas culturas, né, que a mulher vai ser mutilada, né, que os pés vão ser desde nova, né? Ela vai botar em sapatinhos onde não cabe para ficar com os pés pequenininhos porque é mais bonito, né? Então estica os pescoços, então bota silicone, né? Então tudo isso é moldando para uma ideia, né? É o que? Até esses procedimentos ginecológicos bizarros, né? Que fazem, tipo assim, fica com a vagina rosadinha porque os homens gostam mais, né? Porque se parece uma virgenzinha, né? Então, tudo isso remete a essa candura, né? Essa inocência. E que a mulher selvagem é isso. Não, eu vou botar medo, eu vou ser assustadora. E talvez ali esteja uma completude, né? Abraçar aquela bruxa feroz que existe dentro da floresta, mas é aquela bruxa que bota limite, aquela bruxa que fala assim, meu, daqui você não vai chegar. Aqui você não chega. Garanto a você que se você botar o pé no meu território, você vai virar uma caveira. Eu acho que a expressão quebrar as paredes que ele usa é da caixinha mesmo que a gente está falando, são dessas paredes, né? É da parede de não aceitar, né? Aquelas coisinhas tão pequenininhas, né? Tão engraçadinhas, de, ai, meu amor, a tua saia tá tão curtinha, né? Esse decote ele não tá muito provocante, não, tu tá linda, mas eu não quero que os outros... E a mulher, ela vai aceitando isso, e eu trabalho muito com mulheres, né? E daí nascem os relacionamentos abusivos, daí nasce a violência. E acho que no universo que tu trabalha, né? Se a gente precisa contar para as pessoas, como é que lidar com as mulheres jovens, né? Porque acho que tu trabalha muito no universo mais jovem. Tá tendo essa mudança de consciência realmente, ou a gente só vê isso naquele mundo que a gente está inserido? Como é que isso está acontecendo no mundo real? Acho que tem um recorte muito, né? Eu trabalho numa universidade, né? Para quem não sabe, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho essa luz aqui, peraí. Ui, pronto, acho que assim fica um pouquinho melhor. Eu trabalho numa universidade, né? E trabalho com jovens. Eu acho que faz muita diferença esse perfil quando você pensa às vezes pela graduação, determinado tipo de curso, né? Então, eu vejo muito esse movimento na universidade, certamente, por exemplo, agora na universidade tem um coletivo de mães, tem grupos de mulheres que se reúnem, né? E isso é muito bacana, mas existe também, a universidade é um ambiente muito masculino, né? E eu mesma já fui, né, tragada por esse universo. Então, para você ter sucesso você tem que produzir artigos, você tem que escrever, você tem uma forma de se vestir para ser mais aceita por esses homens, né? Por esses homens universitários. Então, tem muito isso também, né? Eu vejo muito essa questão das jovens repensando, e os homens também, né? Então tem um movimento muito forte, assim, até porque a juventude ela é muito contestadora, né? Então tem esse movimento de contestar, de questionar o que está instituído, de questionar determinado padrão de feminilidade, mas também por ser um universo mais acadêmico e mais masculino, mais intelectualizado, né? Em que você, para ser aceita, você precisa ter determinados símbolos, né? Ter aqueles signos, E aí a roupa vai ser uma forma, né? Porque na universidade eles até chamam de tilelê, né? Tilelê é aquele pessoal meio Haribo, meio riponga, assim, né? Eu sou a tilelê, assim, né? Mas isso não... que ele vai ser aceito, assim, numa área mais de humanas, mas se você for numa área mais, assim, de exatas e tal, tecnológico, o pessoal vai olhar, assim, talvez uma mulher que se coloque dessa forma tenha mais dificuldade para mostrar que ela pode ser tão capaz ou tão eficiente, ou... É isso, você tem que provar que é tão boa quanto o homem, né? Essa é o processo.
Então, às vezes acontecem muitas violências também nesses ambientes, mas eu também vejo esse movimento, né, de contestação, assim, muito forte. Eu conversei com a Jana Linhares a semana passada e a gente falou muito dessa questão do feminino também. Eu sou advogada, né? Sou desertora, como eu digo, eu sou desertora, eu abandonei o mundo jurídico, mas eu acho que muito tempo a gente buscou a força através dessa comparação, né? De eu trazer o masculino para mim e dessa forma me sentir mais forte, me sentir mais autoritária, me sentir mais valorizada dentro de determinados ambientes, né? E quando tu começa a entender o feminino, é justamente o contrário, né? É tu despertar o teu feminino, tu buscar a tua potência feminina, que é aí que reside a nossa força, né? Não é no espelho masculino. É o contrário, é tu despertar o feminino que tem em ti, né? É o resgate dessa mulher selvagem, dessa mulher mais pura mesmo, né? Da sua essência feminina. É aí que reside a força. Não domesticada, né? O direito, por exemplo, é uma área muito assim, né? Até a forma, né? O que a mulher veste? Ela veste um terninho, né? Que é um terno pequenininho, né? Você não vai ver é difícil imaginar uma advogada indo lá com o juiz com um vestidinho florido, né? Eu não, tô aqui florida para poder apresentar a minha causa. Não, você vai se vestir, assim, nossa, eu tenho que me vestir com o meu terninho, né? Eu brinco que antes também de entrar nesse movimento, né, de passar por todas essas transformações, meu armário era 50 tons de cinza, né? Porque é fácil de escolher, você combina com tudo, tem aquela calça social, você bota aquela camisa social pronto e tá resolvido. A gente vai perdendo até a cor, né? Que o universo feminino, ele é naturalmente colorido, né? Nós somos cor, nós temos cor. E a gente vai se afastando até disso na busca da aceitação, né? Porque a gente fala que, sim, a luta das mulheres ela evoluiu muito, ela cresceu muito, a gente ganhou muito espaço, mas ainda tem uma busca de aceitação muito presente, tanto no inconsciente quanto no consciente. E eu percebo que no masculino tem um movimento também de reconhecer esse feminino, né? Os jovens, eu tenho um filho de 17 anos que é extremamente feminista. E eu vejo isso muito forte nele, eu me orgulho muito disso, né? Porque a força da mulher, ela é capaz de transformar. Acho que o nosso mundo ele é muito masculino e talvez tudo isso que a gente está vivendo tem muito a ver com isso, né? Hoje uma imagem me chocou muito, né? Da comemoração do Dia do Agricultor, né? O agricultor com uma arma. Gente, né? O que é aquilo? O que aquela imagem está representando? Sim. Eu acho que nem o masculino aceita mais isso, sabe? De forma tão passiva. Sim. E se você pensar, né? Isso que a gente pensa muito, né? Essa imagem do agricultor foi terrível do Dia do Agricultor, né? E se você pensar que a agricultura ela é extremamente feminina, né? A deusa da agricultura que é Deméter, né? São deusas femininas. Quando que vai surgir a agricultura, né? Então, a humanidade ela era nômade, nós caminhávamos assim, só que as mulheres pariam, né? Então elas permaneciam, elas precisavam daquele tempo para parar e gestar. E aí ali elas perceberam que as sementes plantadas germinavam. E a partir desse conhecimento e dessa percepção que você vai ter a agricultura. Por isso que a agricultura, ela essencialmente, quando ela surge, ela é uma atividade feminina e ela vai estar ligada a deusas do feminino, né? E aí você vai ter todos os mistérios de Eleusis, né? A relação da mãe e da filha, de Deméter e Perséfone. O Egito também vai falar, né? Aquelas cheias do Nilo. Então, tudo isso vai estar muito ligado ao feminino.
E aí, quando tem uma apropriação, até é muito interessante. Eu estava agora pesquisando para um outro livro que talvez que eu estou trabalhando nele, até a tecelagem, né? O ato de tecer é também uma atividade que vai ser do feminino. O feminino que cria, né? Que descobre essa atividade, né? Que desenvolve. E tem uma apropriação. Existe uma apropriação. Então, tudo que vai ser produzido pela mulher, ela vai pertencer à família, né? Vai pertencer àquele homem, né? Então, a fazenda, né? A fazenda é o quê? O tecido feito. Hoje até é forma de... A gente tem o Ministério da Fazenda, né? A renda é renda de tecido. E é renda monetária, né? Então, tudo isso eram riquezas produzidas por esse feminino e que foram se apropriando e foram tirando desse feminino mesmo, né? Então, assim, essa questão da agricultura é exatamente essa. Então, é uma atividade essencialmente feminina, ligada exatamente a esse tempo de espera, ao tempo da colheita, ao saber plantar, né? Aos mistérios gelesos, a todo esse conhecimento das sementes. A roda do ano celta também, que vai falar muito sobre isso, né? Sobre aquela semente que ela é plantada. E aí vem o inverno, ela hiberna para ela nascer no verão, né? Então, tudo isso, assim, você perde esse conhecimento e aí você chega num dia do agricultor com uma imagem de alguém portando uma arma. Uma brutalidade, né? Assim, ó, eu não consegui encontrar nenhuma palavra para definir, sabe? Porque é tão distante de tudo que a gente tem buscado, assim, que o meu universo tem buscado, que foi muito chocante para mim acordar e me deparar com aquela imagem. Mas né? A reação também foi muito bacana, né? Porque todo mundo reagiu muito. E o governo tirou, né? Tirou Uhum. imediatamente, assim. Uhum. Às vezes as pessoas... Que bom que esse coletivo consegue mobilizar e falar, nossa, realmente, né? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu achei que isso era dia da agricultura? Que bom, né? Que bom que a gente chega nisso. Me conta um pouquinho da tua história, assim. Né, sei que tu gostei muito da expressão, né? Me joguei na Matrix, que é muito interessante, né? Por que caminhos a tua espiritualidade já andou? E eu acho que é legal, assim, dizer o que cada lugar te trouxe, porque a gente tem tantas pessoas hoje em busca de um caminho, né? E às vezes acho que a religião ela não pode ser um fim em si, né? Ela tem que nascer, a tua religiosidade, a tua espiritualidade, ela tem que nascer de um encontro. E muitas vezes esse encontro ele pode ser com através de vários caminhos, né? Tu construir a tua forma de viver isso. E acho que tu tem uma experiência muito rica nesse aspecto, né? Eu acho que essa no começo era uma desvantagem que eu vi. Eu falei, gente, eu não consigo me filiar, né, a nenhum caminho, a nenhuma tradição. Eu comecei católica, extremamente católica. Como eu falei, desde muito pequena, eu era muito, muito espiritualizada, né? Então, eu queria ser freira, eu ia para o colégio rezando o rosário nos dedos, eu ia contando, né, as contas e tal. Aí eu comecei a fazer perguntas e o catolicismo ele não me respondia, né? Não me saciava aquilo. E aí eu acho que a culpa de tudo foi de um livro que tinha na minha casa. Não era uma casa de muitos livros, assim, mas tinha um livro que eu não sei por que carga... Sabe aquela coisa? Não tem explicação. Era um livro de um poeta persa, né? Que nasceu em 1400, por aí, Omar Khayyam, em que ele tem as rubaiadas, né? E Omar Khayyam, ele tem 3 temas que são principais. Deus,
mulheres e vinho. Não necessariamente nessa ordem. São as 3 grandes paixões de Omar Khayyam. E ele questiona Deus. E ele colocava os questionamentos que eu lia assim, e falava, gente, o que é isso, né? Então, por exemplo, ele fala assim, né, de uma forma muito primorosa, ele coloca, Deus, se tu me acenas com a imagem de um paraíso em troca de uma indigna submissão, isso é algo digno dos mercadores. Qual a diferença entre você e eles? E aí eu li e falei, gente, ele está comparando Deus com os mercadores. Mas faz sentido, né? Por que é isso? Por que eu tenho que ter uma indigna submissão? Então eu quero tocar nisso aqui, mas eu não toco por causa de uma promessa do paraíso. Mas isso não muda, eu só estou mentindo para mim mesma em troca de uma barganha, né? Então ele questionava, é um livro bem poético, assim, ilustrado, e isso me fazia ter questionamentos, né? E eu levava para aula de religião, o professor ficava enlouquecido, esse dia ele falou, para de fazer essas perguntas. Aí ele me respondia, você tem que ter fé, não é questão de perguntar, você tem que ter fé. E aí eu não conseguia, né? E depois disso eu fui ler um pouco, né? Conhecer o espiritismo. Eu conheci o espiritismo kardecista. Depois, né, lógico, moro no Rio de Janeiro, né? Niterói, Rio de Janeiro. Então, tem a questão da Iemanjá, né? De ir todo dia, todo final de ano jogar flores para Iemanjá. E o que é Iemanjá? O que é isso? Eu usava guia, né? Minha mãe me levava em rezadeira. O que é uma reza? Mas por que tem tantas imagens? Mas é bom, é mal? Deus é só um, então por que tem tantos? E ali começaram essas sementes, assim, né? Essa paixão. Você vai numa gira, né? Eu tenho muito. Embora eu gostasse muito da Igreja Católica, eu não conseguia ficar na missa. Eu sentava, eu abaixava, me dava falta de ar, eu ficava querendo desmaiar, eu queria sair da missa. Agora você vai numa gira, aquela alegria, aquela festa. Será que Deus não está ali? Será que é tão mal quanto dizem, né? Então, essa alegria, essa vontade, né? Hoje eu vejo também, eu estava até conversando com um amigo sobre isso, né? Essa imagem católica, os santos, sempre muito piedosos, sempre muito bondosos, né? Sempre assim, oferece a outra face, né? E aí aqueles deuses dos escravos eram deuses guerreiros. Obviamente que alguém ia falar assim, não, abandone esse teu Deus guerreiro que vai querer vingança. Não, oferece outra face, que com isso você vai ganhar o paraíso, né? Então, essa necessidade de domesticação, de tornar mais manso mesmo, né? E renegar esses deuses nessa imagem guerreira, essa força, né? Ser manso, ser doce, ser humilde, oferece a outra face, né? Porque a igreja nunca foi, né, mansa, muito pelo contrário, ela foi um heróis, né? Ela não foi tão humilde, né? Ela é muito rica, né? Então, e aí eu comecei a ver essas contradições, né? Depois eu comecei a estudar um pouco, né? O budismo, né? Aí o sagrado feminino, o xamanismo, Caminho Vermelho, eu aprendi um pouco, né? Das tradições do Caminho Vermelho no Centro de Tradições Nativas que tem aqui, particularmente a tradição Ojibwe, né? Que é uma tradição do Canadá, que quem facilitava o grupo, né, tinha todo esse conhecimento, uma mulher muito forte. E aí eu realmente eu vi que a minha paixão era conhecer mesmo, né? Não era. Depois o Daime também, né? Frequentei um pouco. Mas aí eu vi que a minha paixão não era encontrar, minha paixão era realmente procurar, entendeu? O que eu gostava, inclusive quando eu encontrava, né? Porque assim, a paixão era procurar, mas quando eu encontrava, eu falei, não, agora eu já encontrei, eu vou procurar outra coisa, né? Então eu gosto do horizonte, não gosto né? Então essa foi um pouco essas buscas, assim. Fiz alguns cursos também, né, de Theta Healing, transformação quântica da consciência, astrologia, mindfulness, que mais? Leitura, passei um tempo em Piracanga também, né, leitura de aura.
Piracanga foi maravilhoso, assim. E aí era isso, eu gostava de aprender, né? Ou de buscar, assim. A beleza, ela tá muito mais no caminho, né? Eu acho que às vezes a gente olha tanto pro objetivo final e a gente perde, né, toda essa riqueza da caminhada. Porque é aí que tu vai te construindo. Eu trabalho com mulheres e eu venho muito batendo na questão das crenças limitantes, né? Que o povo do coach, porque crença limitante, crença limitante. Se, gente, para com isso, porque assim, crença por si só já é uma expressão que traz um peso muito grande, né? É muito difícil a gente desvincular a crença de conceitos que estão muito internalizados. Então, se eu digo para ti, não, tu tens uma crença limitante, eu já te passo a ideia de que tu não tem como vencer isso. Ou que esse caminho vai ser muito pesado. Agora, se a gente olhar para comportamentos aprendidos, que aí vem a domesticação, né? Eu vou aprendendo comportamentos para me domesticar, para me limitar, para não responder, para não. Eu não posso, né, gostar daquele Deus guerreiro, porque ele não é um Deus, ele não existe, né? O único Deus é o Deus cristão. E eu sou muito cristã, eu sou um bandista, sou apaixonada por Jesus Cristo, né? Acho que JC foi um cara fantástico, assim, dentro da proposta que ele trouxe, mas, como diz o meu filho, é melhor ser um lobo de hoje, né, do que uma ovelha de Deus. E a gente precisa entender isso. A gente aprendeu a ser assim, a gente pode desaprender, a gente pode reconstruir buscando um caminho, né? É muito fácil olhar para as pessoas e dizer, né, a Jennifer foi lá, fez aquele oráculo fantástico, né? E, tem uma história de vida aqui, tem uma busca muito grande aqui, que fica evidente nas tuas cartas. Em que momento o oráculo nasceu, né? Ele foi gerado sem saber que estava sendo gerado, né? Eu não sabia da gravidez, assim. Eu não sabia. Quando ele nasceu, foi interessante, assim. Eu atribuo muito foi um processo até com um coach, realmente, né? Tava num processo de coach, assim, para tentar. Eu tava com uma insatisfação em relação ao trabalho, não sabia o que queria, né? E ele propôs que eu fizesse um trabalho, assim, né? Que a gente fizesse um trabalho de conclusão, sabe? Pensa alguma coisa que você queira construir. O que você quer construir, assim? E aí foi muito interessante. Eu sempre quis ser escritora, na verdade. Eu tenho esse desejo desde jovem, desde muito criança, assim, antes de aprender a escrever. Eu queria ser escritora. Minha mãe conta que eu pegava uns papéis, juntava e rabiscava neles. Aí minha mãe perguntou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é meu livro, né? Então eu queria escrever livro. Mas quando eu tenho até algumas anotações, eu queria fazer um tarô. Eu queria fazer um tarô. Isso, chafincinha, né? Que eu tava estudando Wicca, né? Não falei, fui wiccana, adolescente, né? Aí... e eu queria fazer um tarô. Aí eu pensei, eu queria fazer um tarô, eu queria fazer um oráculo. Ele, mas por que você não faz? Eu, não, mas como é que eu vou fazer isso? Não vai ficar bom, né? Ele, mas tem que ficar bom assim? Você não pode só fazer? Eu posso só fazer, né? Eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, falei, eu vou fazer um tarô, né? A princípio era um tarô. Aí eu pensei, eu vou pintar essas caras. Aí eu falei assim, eu vou pintar, eu vou criar da onde? Eu falei, não, mas eu já tenho isso pronto, já tenho isso desenhado, já tenho criado, Aí foi nesse momento que eu peguei essas pinturas e eu resolvi olhar, né? E aí eu olhei para essa trajetória e eu dei sentido. Para mim foi muito difícil, assim, mais difícil do que
desenhado, que tudo isso foi dar sentido às cartas, né? Porque as cartas elas não tinham um sentido assim evidente para mim. Por exemplo, a Senhora do Tempo, né? Que é uma carta que tem uma mulher segurando um relógio, tem algumas imagens. Eu lembro que eu estava meditando. Vai falando que eu vou procurar ela aqui. Tá. Eu tava meditando e veio essa imagem de uma mulher rasgando um relógio, de um lado Saturno, do outro lado a Lua, e aquelas peças de peão. E aí, quando eu saí da meditação, eu peguei e desenhei aquilo. Eu nunca atribuí, exato. Eu nunca atribuí sentido a isso. E aí depois eu tive que olhar e falar, gente, qual o sentido? Por que ela tá rasgando esse relógio? Por que só tem uma peça em pé? O que é Saturno? O que é a Lua? Então, atribuir sentido a esses signos, isso foi muito desafiante. Inclusive, até a carta que você falou, a mulher dentro da caixa e o homem dentro da caixa, né? Foram cartas que eu tive muita dificuldade de poder... Eles estavam tão dentro da caixa que eu realmente estava inacessível, né? Tava ali mesmo, assim. Então, e aí foi esse trabalho, assim, foi aí que surgiu esse oráculo. Foi de uma provocação. Faz sem ser bom. E ficou muito bom. Muito bom. Porque, né, quando tu desenhou, quando tu pintou, quando tu criou, era livre, né? Era tudo muito livre. E aí depois tu olhar para todo esse movimento de liberdade e ter que significar ele, eu acredito que foi realmente um trabalho que talvez tu tenha olhado para toda a tua trajetória de novo através das pinturas, porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E escolher também, nem todas as pinturas, né? Elas estão aí e algumas eu incluí depois. Então, depois eu lembrei, assim, algumas surgiram depois, bem no final, assim, quando já estava no oráculo, eu sentia que tinha, né? Por exemplo, a bailarina cósmica foi uma das últimas. Eu sou saniase também, né? Caminhei um pouquinho no Tantra também. Eu fui por um pouquinho de caminho, assim, sabe? Um tantinho de caminho, assim, onde o pé podia pisar. Falei, pra lá que eu vou, né? Deixa eu ver o que é isso. Então foi isso, assim, foi um pouco essa... E aí, sim, escolher, né? E olhar, e aí sentir. Aí teve um final que eu já senti que era um oráculo, que eu já senti o que era, né? E até algumas cartas surgiram. O Ânimos, por exemplo, foi uma das últimas. Surgiu praticamente junto com a mulher que chorava riso. Essa mulher que chorava riso, eu fui para um retiro, né? E eu já estava aí com uns anos de caminhar. Sabe quando você já acha que já está assim, nossa, vou tirar esse retiro de letra, né? Gente, eu chorava. Mas era eu botar o pé no salão... que eu chorava, eu não sabia nem mais, eu já tinha vergonha de chorar, porque eu chorava copiosa, eu não sabia por que eu estava chorando, né? Teve um dia até que eu não conseguia acordar, assim, as pessoas tiveram que me acordar de tanto que eu chorei, eu chorava copiosamente, aquele choro escandaloso, né? E aí ela surgiu, eu falei, nossa, tem rios dentro de mim que eu não chorei ainda, né? Então, essas foram praticamente as últimas que surgiram. Eu acho que essa fluidez, né, que tu traz ali no começo do trabalho com a aquarela, e a mulher, ela tá muito ligada à ancestralidade, né? Aí eu não sabia porque eu chorava, né? Eu chorava rios, eu não sabia porque eu chorava. E quantas mulheres choraram, né, antes da gente? Quantas histórias, quanta dor, quanta alegria, né? Quantos partos, quantos filhos perdidos, quanta vida cada uma de nós traz. E essas vidas, elas se manifestam das mais diferentes formas. Eu acho que quando a gente está nessa caminhada de
Eu não gosto muito da palavra autoconhecimento, porque eu acho que é mais profundo que isso, né? Me parece que, não sei, não é se autoconhecer, é se conhecer mesmo, sabe? É um olhar mais valoroso para ti. Eu acho que quando a gente está nessa caminhada, a gente vai encontrar muito, muito dessas mulheres, muito dessa ancestralidade, muito dessa força, ela começa a vibrar mais forte quando a gente dá espaço para ela na nossa vida. E acho que o sagrado está muito ligado a isso também, né? E você falou, eu até pensei, né? Quantas mulheres não puderam chorar, né? Principalmente, assim, esse choro contido, ou isso... Mas é assim mesmo, é normal, né? E agora, né, aí a Jennifer entra num retiro e vai chorar por nós. Chorava rios, assim, chorava rios. Muito legal. A gente está quase finalizando aqui o nosso horário. Eu não vou te tomar muito tempo. Como as pessoas podem utilizar esse oráculo? Como sentirem. Como sentirem realmente. Assim, muitas pessoas me perguntam isso. Tem um método de jogar? Tem uma forma? Tira 3 cartas, tira uma carta. Gente, tira quantas cartas você sentir. Lê o significado. Se uma não foi o bastante, tira mais uma. Não tem um... Ele, né? Desde o começo, quando eu fiz o oráculo, eu dei para algumas mulheres lerem, né? Algumas mulheres que eram referência para mim, principalmente desse grupo de mulheres que liam comigo, né? Que nós líamos juntas, Mulheres que Correm com Lobos. E elas falaram, Jennifer, não tem número. Qual que é a primeira? Qual que é a última, né? E isso me dava uma sensação de que existia um começo e um final, ou que existiria uma trajetória definida, né? Ou que existiria um método, né? Mas é isso, é um diálogo. Como é que você fala, né? Como é que você vai dialogar? Dialoga, né? Então, eu não consigo definir. Tem gente que joga 3 cartas. Tem vários métodos, se você jogar no Google, né? Tem a cruz celta, né? Que é uma forma de jogar. Tem passado, presente e futuro. Tem tantas, né? Tantas questões, assim, tantas formas. Eu não defino, não posso fazer isso. Eu vou te dizer que para mim faz muito sentido ele não ter número. Não ter número. Porque eu não entendo muito de tarô, né? A Mariana Amoroso estava aí nos assistindo, não sei se ela está ainda, mas até posso pedir para ela falar um pouco a respeito disso. Para mim, ele traz a trajetória feminina, sabe? Se desse para pegar a história de muitas mulheres e tentar resumir de alguma forma, eu acho que o teu oráculo ele faz isso, sabe? Eu acho que ele reúne muitas histórias num livro, né, em cartas. E são histórias que, quando eu criei Mulheres de Voz, o objetivo era que mulheres comuns falem para outras mulheres. Porque muitas vão se identificar, vão se fortalecer, outras vão entender que o diferente também pode ensinar. Eu acho que isso é muito valoroso. E aí, eu não posso ter numerado aqui a história dessa mulher, porque são várias mulheres que estão aqui. Daqui a pouco, né, a minha história começa na alma de passarinho. E a de outra mulher começa na resiliência, né? E a de outra começa no labirinto. Então, assim, para mim faz muito sentido ele não ter números. Eu acho que a alma desse oráculo não permite que ele tenha números. Né? Se tu tentasse numerar, tu ia amarrar uma coisa que não tem como amarrar. Ele é livre, ele é muito livre, assim, muito... Eu gosto muito de tirar uma carta e pensar o que eu preciso olhar naquele dia, sabe? O que o universo está me dizendo naquele momento. Sim.
Eu acho que é justamente esse compromisso com essa liberdade que não dá para falar um método, né? Porque eu falo assim, joga 3 cartas. Aí até teve uma vez eu recebi um feedback, a pessoa falou assim, nossa, mas não dá, né? Tem uma carta, às vezes, já é tão bombástica ali que eu fico só em uma carta, né? Você vai falar, vai pegar mais excesso de informação, né? Isso é só para falar assim, faz dessa forma. A gente também está muito acostumado a ser tutelado, né? Olha, faz dessa forma, segue por esse caminho que vai... E não, né? Acho que esse caminho, essa busca, né, espiritualista, assim, tentando caminhar por tantas tradições ou tantos saberes, mostra exatamente isso, que não teve um caminho, não teve um método, né? Então, é essa liberdade, assim. Eu gosto dessa liberdade. Ela é evidente no teu sorriso, né? Quando tu não consegue te definir com tantas paixões, a liberdade, ela grita na tua frente, ela extrapola. Me diz uma coisa, novos projetos. É um novo oráculo, é um livro. As deusas tecelãs vão passar por aí, porque eu senti, né, eu sou muito apaixonada pelas deusas tecelãs. Acho fantástico a mulher tecelã. Então, eu tenho alguns projetos, mas eu tenho também uma... É terrível isso, é terrível. Eu gosto de criar, né? Então, eu começo a criar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tô com um já finalizado, que é um livro de poesias, ilustrações, reflexões. Ele chama Compêndio de Flores para Acumuladores de Memórias. Que lindo. Que fala sobre... Geralmente, quando eu viajo, uma coisa que eu trago das viagens são flores, né? Eu vou catando flor, eu tenho um caderno só com flores que eu catei de viagens. E tem toda uma relação de aprendizado, o que essas flores me ensinaram, né? Então, esse seria um próximo livro. Eu já tenho um que eu adiantei muito, mas eu perdi uma parte do arquivo e eu fiquei desgostosa, porque meu computador deu pau, tive que formatar, e aí eu não tinha salvado a última versão, e aí, sabe quando dá um desgosto, assim? Eu estava bem animada com ele. Mas seria fazendo uma análise dos contos de fadas, aí seria uma jornada, né? Falando sobre... Analisando alguns contos de fadas, assim, vendo essa trajetória arquetípica realmente, identificando essa trajetória em alguns desses contos. E eu tenho... Meu sonho também é escrever... Eu tenho um outro oráculo que eu penso em lançar um dia, mas mais conectado com Maria, né? Maria católica, essa imagem, assim, essas múltiplas imagens de Maria. Eu tenho muita paixão e muito carinho por Maria. Me diz uma coisa, tu já leu o livro Senhoras do Santíssimo Feminino, da Márcia Frazão? Não conheço esse livro. Gente, Márcia Frazão, ela foi best-seller no Brasil como a primeira escritora de bruxaria. Né? A Márcia Frazão, eu li quando ela era adolescente, O Gozo das Feiticeiras, A Cozinha da Bruxa, Cozinha de Afrodite. A Márcia, eu faço parte de um projeto dela, tô num projeto dela que é o Empório da Márcia Frazão. E, nossa, assim, tá sendo uma experiência incrível estar perto dessa mulher. E ela tem um livro que se chama Senhoras do Santíssimo Feminino. Olha, amiga, eu tô esperando chegar para mim, a gente coletou alguns exemplares, assim, e eu vou te avisar. Cara, ela faz ela traz uma riqueza, né, para o sagrado feminino nesse aspecto, né, das nossas santíssimas, né? Maria, ela desconstrói essa imagem pedante e frágil das santas. Maravilhoso. Né? Ela conta a história de Santa Rita, Santa Catarina, Santa Bárbara, mostrando a força dessas mulheres,
a superação dessas mulheres, quem realmente elas foram. Então, assim, antes de fazer esse oráculo, tu precisa ler esse livro. Esse livro vai ser, assim, um divisor de águas para ti nesse projeto. Então, segura esse, corre atrás do livro. Esse eu acho que vai demorar. Esse tá no final da lista. E o meu sonho também é escrever ficção, né? Eu sou apaixonada por ficção. Aí eu tenho já um que eu... Tem dois que eu comecei a escrever, seriam mais contos, assim, né? Eu gosto muito dessa linguagem mais lúdica, mais poética, mais despretensiosa, sabe? Então, assim, são os projetos, são os filhos que eu tô gestando, mas eu ainda não parei. Não sei como é que vai ser essa gestação, né? Não, eu tô sentindo isso, mas... Muito legal, assim, quando tu, né, fala dos contos de fada, e lá no início da tua fala também tu trouxe, né, as nossas princesas. Eu vou te dizer que a primeira vez que eu consegui ter alguma identificação com esse universo foi quando Fiona apareceu. Até porque o único príncipe que existe é o Shrek. Vamos combinar que o príncipe encantado ele não existe. Então, assim, para mim foi uma libertação saber que uma ogra podia ser princesa. Porque até então eu não conseguia me identificar com ninguém nesse universo. E acho que é um trabalho bem legal a ser feito. Um olhar para essas mulheres também, né? O que tem por trás disso tudo. Sim, sim, perfeito. Os contos que eu escolhi não são, né? São contos que fogem muito lógico, dessa romantização e tal, mas são contos pouco conhecidos, né? Tem algumas tradições, assim, celtas, ou, enfim, que eu fui catando. Vai ter mitologia, mais contos mais mitológicos. Então, para buscar assim, essas histórias. Mas esse eu já escrevi bastante, assim, eu tenho que retomar essa escrita, né? Mas acho que... Aguardamos ansiosos. Tá, agora o próximo é o compêndio de flores. Ah, é muito legal, muito legal. E ele Vou eu ter ilustrei todo ele também, né? Ele é todo ilustrado, eu diagramei. É um livro bem artesanal, na verdade. Que legal. Que gostem. Quero te agradecer imensamente, foi muito prazeroso estar aqui contigo. Acho que a gente tem que... Eu não gosto muito da expressão vamos lutar, né? Mas a gente precisa apontar para as mulheres a força que elas têm. A gente precisa mostrar que a gente pode, sim, quebrar paredes, né? Gostei muito da expressão do teu colega. Nós podemos quebrar as paredes. Para quebrar a parede mesmo, né? E com a nossa força, né? Não é com o nosso masculino. O nosso masculino ele é muito válido, ele é muito importante, mas o nosso feminino ele tem uma força própria muito grande. Eu vou pedir que tu deixe, não sei se é uma mensagem, mas que tu nos conte, né? O que mudou para ti esse contato com o feminino, com o sagrado feminino, com a força do feminino. O que é antes e o que é depois? Nossa, o que me vem assim, antes eu sempre tive engraçado, né? Quando eu imaginei assim que eu fosse entrar em contato com esse feminino, o sagrado feminino, eu achava que eu fosse ficar mais feminina, né? Porque eu já estava muito nesse trabalho na universidade, né? Enfim, concurso, né? Tudo isso. Eu achei que eu fosse ficar mais florida, mais feminina, mais guirlanda de flores, sabe? Aquela coisa. E, na verdade, eu descobri outro tipo de força, né? E foi até engraçado quando você fala assim de arrebentar as paredes. Eu pensei numa água represada, né? Que ela vai arrebentar com tudo, né?
não é porque é água que não é forte, né? Então a água é muito suave, é muito refrescante, mas a água ela pode ser fria, ela pode ser cortante, ela tem a força de derrubar paredes, ela tem a força de acabar com a represa, ela vai trazer a vida, mas ela vai trazer a morte. A mesma água que alimenta a semente, ela pode afogar essa planta e vai matar essa planta. Minha bateria tá acabando. Voltei. Ainda... Vamos lá. Mas eu acho que é isso. Eu tive que entrar em contato com essa força. E se eu puder agora, acho que é a última palavra, né? Só para finalizar, eu vou trazer um poema que eu escrevia esses dias. Ele é bem recente. Eu estava conversando... Enfim, vou ler, né? Vou falar. E acho que... Senão está até aqui. Eu não tinha pensado nisso não, mas ele está aqui. É feroz. E eu acho que ele traz muito esse feminino. Foi esse contato. Feroz. Eles me acusam de ser feroz e condenam os deuses de meus altares. Seja boa, seja mansa, eles me dizem. Ofereça a outra face. Como se os dois lados do meu rosto já não fossem suficientemente mutilados. Eu não quero ser boa. Eu não busco ser mansa. Eu quero arrancar a cabeça dos meus agressores antes que eles tenham tempo de pegar nas armas. Essa, para mim, foi a força do meu feminino. Eu deixo essa... Nossa! Essa foi a força do feminino, né? E que é o que está mais forte, assim. Não acho que seja a única face do feminino, mas acho que é a que está mais pulsando dentro de mim nesse momento. Fantástico, fantástico. Nem ouso dizer nada mais depois desse poema. Muito obrigada, muito obrigada. Quando tivermos flores, voltamos aqui, vai ser um prazer enorme. Eu agradeço muito esse convite, essa conversa, e vai ser um prazer estar aqui. Beijão. Gente, deixa eu contar só uma novidade. Enquanto eu estava me preparando para fazer a live contigo, eu estava aqui ouvindo a música da Jana, e Jana Linhares e Mariana Moruzzi toparam fazer uma live juntas, e a gente vai falar de música e tarô, vamos jogar tarô. Vou pedir para Mari trazer o oráculo da mulher selvagem nessa live. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Compartilhem a live, ela vai ficar salva. Quem não tiver a oportunidade de compartilhar através do Instagram, vai lá no YouTube, Mulheres de Voz, e vamos dar voz, cada vez mais voz a muitas mulheres. Semana que vem estarei aqui com Jana Linhares e Mari Moruzzi. Gente, música e cartas. E dessa vez a Mari vai responder as suas perguntas. Tá bem? Te espero semana que vem. Um beijo no coração de vocês.